Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ter um lugar especial na vida de cada um de nós que cremos. Quem crê, acolhe a palavra de Deus como regra suprema para a nossa vida. Por isso, repito, não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Vamos aproveitar bem este momento, abrindo o nosso coração, pedindo a luz do Espírito Santo, para que, de fato, esta semente da palavra encontre espaço em nossa vida. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a abrir os seus ouvidos com bastante atenção, com a atitude de quem está desejoso de escutar a voz do Senhor, acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus sempre traz para nós ensinamentos fundamentais. E nós precisamos prestar bastante atenção para não fazer uma interpretação equivocada da palavra de Deus, de modo que não colhamos a verdadeira mensagem que o Senhor espera que colhamos da sua palavra. Por isso hoje, mais uma vez, o Senhor nos dirige esta palavra. Certamente, assim como ela ilumina e ensina o meu caminho, ela também pode iluminar, ensinar os seus passos na direção da realização da vontade de Deus. É importante dizer que esse pequeno trecho que nós ouvimos do Evangelho de Lucas, muitas vezes ele é muito mal interpretado. Muitos olham este trecho como se Jesus estivesse menosprezando os seus familiares, a sua mãe, os seus irmãos, isto é, os seus familiares, os seus parentes mais próximos. Mas é preciso que a gente olhe com bastante atenção. E se a gente fizer este exercício, vamos perceber que é justamente o contrário. É Jesus que mostra como que, sobretudo, a sua mãe é importante, porque ela sabe ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. O Evangelho começa dizendo assim: sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Vejamos bem, Jesus está em pleno exercício da sua missão. As multidões estão sedentas por ouvir Jesus. Onde Jesus está, ali também está a multidão, ansiosa por ouvir o seu ensinamento, ser tocado por Jesus, receber dele cura e libertação de espíritos maus. Por isso as multidões acorrem até Jesus. Diz o Evangelho, a multidão era tamanha que seus familiares sequer podiam chegar perto de Jesus. A gente pode imaginar, neste período da missão de Jesus, a sua mãe ficava com o coração apertado. Ele dedicava o seu tempo inteiramente à missão. E como qualquer mãe, o sentimento de mãe fez com que ela se preocupasse. Por isso ela vai, juntamente com os seus irmãos, familiares, ao encontro de Jesus, certamente trazendo no coração esta preocupação e este cuidado com o filho que ela tanto queria bem. Ao chegar ali, não conseguindo entrar até onde Jesus estava, alguns vão até Jesus e transmitem esta notícia: tua mãe e teus irmãos, este é o modo de dizer os familiares mais próximos, estão aí e querem te ver. A resposta de Jesus muitas vezes é mal interpretada. O que diz Jesus? Bem, o Evangelho diz assim: ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus
e a põe em prática. É justamente aqui que muitos dizem que Jesus está menosprezando a sua mãe e os seus familiares. Mas vejamos bem, quem melhor soube ouvir e colocar em prática a palavra de Deus? Se a gente se recorda, por exemplo, do início do Evangelho de São Lucas, este mesmo Evangelho que nós escutamos, este trecho, o Evangelho começa justamente falando que Maria é aquela que sabe acolher a palavra de Deus e em tudo procura realizar esta palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, não é justo dizer que Jesus esteja menosprezando a sua mãe e os seus familiares. Afinal de contas, neste mundo, Maria foi a que melhor soube ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Tanto que ela acolheu esta mensagem de que seria a mãe do Salvador. Imediatamente, como testemunha desta palavra recebida, coloca-se a caminho, vai ao encontro de quem precisa, entra na casa de Isabel, transmite a alegria. Isabel reconhece que ela é bendita entre as mulheres, que ela acreditou e pela sua fé se cumpre a promessa de Deus. Maria, como testemunho desta palavra plantada no seu coração, ela exulta de alegria e dá testemunho da misericórdia de Deus que se estende de geração em geração. Como consequência de fidelidade a esta palavra recebida pelo Senhor, ela permanece fiel até o fim, mesmo à sombra da cruz. Lá estava Maria quando seu filho estava crucificado. Serena, certamente com o coração traspassado de dor, mas serena porque confia na palavra de Deus. Então, ninguém mais que Maria soube ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Qual é o sentido dessa expressão de Jesus aqui no Evangelho, então? Repito, não se trata de desprezo à sua mãe e aos seus familiares, ao contrário. Jesus está falando de uma nova família, uma família que está além dos laços do sangue, uma família que é unida pelos laços da fé, uma nova família muito maior, a família que escuta a palavra de Deus e que a coloca em prática. Portanto, meu irmão e minha irmã, vejamos que bonito, eu e você, pela capacidade de escutar a palavra de Deus, pela nossa busca contínua de colocar em prática a palavra de Deus, nós nos tornamos também membros da família de Jesus. Portanto, Jesus alarga os laços familiares, não só aqueles dos laços sanguíneos. Não que estes não sejam importantes, o Evangelho não diz isso, mas o Evangelho amplia para dizer que aqueles que sabem ouvir a palavra do Pai Eterno e que se esforçam para colocá-la em prática se tornam membros da família de Jesus. Por isso, cada um precisa se perguntar: eu sou realmente membro da família de Jesus? O que me faz membro desta família de Jesus? Nós dizemos que somos cristãos, portanto, membros da família de Jesus. Mas qual é a condição que diz o Evangelho? Capacidade de escuta e capacidade de colocar em prática a sua palavra. Hoje nós temos muita dificuldade de escutar. Muitas vezes escutamos somente os nossos próprios anseios, as nossas próprias vozes interiores, e não sabemos escutar a voz de Deus. Ou então, o barulho deste mundo sufoca a voz de Deus. Não temos esta sensibilidade para saber reconhecer a voz de Deus. E mesmo que, às vezes, escutemos a voz de Deus, muitas vezes temos grande dificuldade de fazer com que esta palavra que escutamos em nosso ouvido se torne uma verdade do nosso coração. Então a gente cria distância entre aquilo que diz a palavra de Deus, entre aquilo que eu escuto e aquilo que na verdade eu pratico no meu dia a dia. Então, o Evangelho chama a nossa atenção para que não haja essa distância entre a nossa escuta e a nossa prática de vida. Somos da família de Jesus, assim como Maria, e como tal, devemos todos os dias exercitar a nossa capacidade de escuta e a nossa busca, o exercício diário para colocar em prática a palavra que ouvimos. Então deixemo-nos ser provocados pela palavra de Deus. Peçamos a luz e a força do Espírito Santo, para que saibamos
viver aquilo que nós escutamos do Evangelho, de modo que o Evangelho se torne vida na nossa vida e carne na nossa carne. Concluindo mais este momento belíssimo de escuta da Palavra de Deus, de reflexão à luz desta mesma palavra, hoje de forma tão bonita, provocados por este Evangelho, que nos ensina que nós podemos fazer parte da família de Jesus pela nossa capacidade de escuta e pela busca de colocar em prática a palavra que nós escutamos. Somos felizes por ser membros da família de Jesus. Por isso, com o coração agradecido, queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração, concluindo este nosso encontro de hoje ao redor da Palavra de Deus. Dirijamo-nos ao Pai Eterno. Pai Eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te agradecemos por este encontro de hoje, à luz do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos ensina, nos ajuda a ter esta firme convicção de que somos membros da família de Jesus pela nossa capacidade de escutar, ó Pai Eterno, a Tua Palavra e pela busca cotidiana de colocá-la em prática. Envia sobre nós a força do Espírito Santo, para que saibamos dar testemunho daquilo que cremos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.